Olá, meus amigos, está começando mais um estudo da Bíblia. Hoje estudaremos Colossenses por meio deste guia aqui. Você é o nosso convidado. Colossenses 1, versos 15 a 20. Eu lembro vocês sobre os livros da editora Luz do Mundo. Haverá uma promoção, tá bom? Dê uma conferida aqui. Eu também convido vocês para fazermos algo pela música da nossa igreja. Eu já anunciei o curso de piano aqui há algumas semanas. Farei apenas esta pequena menção, o link também segue na descrição, que nós possamos nos dedicar a aprender instrumentos musicais para acompanhar os hinos na igreja, para fazer playbacks, para compor, ok? E tudo tem um começo. Eu estou fornecendo aqui um começo para você e para o seu filho. Então veja os links que eu vou deixar aqui na descrição. Tem gente que já gostou, tem gente que já entrou e já deixou o comentário aqui agradecendo. Pode confiar, tá bom? Vamos para a parte de domingo. Imagem do Deus invisível. Tiago, eu estou um pouco rouco hoje, né? Não tem microfone que ajude, mas dentro do possível nós vamos tentar. Hoje temos o texto da imagem de Deus, o texto de Jesus como primogênito e o cabeça e pronto. E esse é um texto difícil da Bíblia e é isso. Essa é a nossa questão. Muitas pessoas ficam travadas aqui quando leem que Jesus é o primogênito. E hoje nós queremos dar aqui todas as ferramentas, as profundidades para você conseguir navegar com tranquilidade, com facilidade nesse texto. Então, antes de eu começar explicando as partes do texto, os dias da lição, vamos fazer uma viagem aqui panorâmica, vamos ter a visão de águia. Vamos ler o trecho completo de Colossenses 1, 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tiago, li, mas entendi só 10%. Paulo é muito difícil. Olha, realmente, Paulo é um pouco mais difícil, mas nada do que você se esforçando, se dedicando, lendo e relendo, não é nada que você não possa compreender. Então veja o próximo slide. Ele mostra que há algumas palavras destacadas: imagem, primogênito, principados e potestades, cabeça, princípio, primogênito, primazia, depois plenitude e depois reconciliar-se. Essas são as palavras-chave. Aqui estão embutidos os conceitos teológicos. Então, se você quer ter profundidade teológica, você precisa compreender as cartas de Paulo, e é isso que nós vamos fazer nesta lição. Vamos primeiro verificar a parte de domingo e a questão da imagem. Leia Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Olha só a palavra-chave aparecendo aqui. Imagem. Conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Há muita discussão sobre qual o sentido dessa imagem.
termo técnico dessa discussão é imago Dei, ou imagem de Deus. Que imagem é essa? Ela foi completamente perdida? Ela foi parcialmente perdida? Bem, nós não vamos nos aprofundar na imago Dei hoje, mas nós vamos comparar texto com texto. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que significa isso? Significa aparência física, mas não é a aparência loiro, olhos verdes ou cabelo comprido, não. São as noções abstratas do ser humano. O ser humano tem cabeça, olhos, braços e pernas. Todos os seres humanos compartilham dessas características principais. E Deus criou o homem com essas características básicas. Agora também, ele criou o homem com capacidade de pensar. Ele criou o homem com capacidade para amar. Ele criou o homem capaz de dominar os seus instintos e paixões, que não são ruins num primeiro momento. A vontade de comer, a vontade de reproduzir, a vontade de descansar. São instintos, são paixões que nós devemos dominar e podem ser utilizados para o bem. Deus criou tudo isso dentro do homem. Mas após o pecado, as paixões inferiores ficaram descontroladas e as paixões superiores ficaram enfraquecidas, né? Os poderes superiores da mente não controlam mais os poderes inferiores. Por isso que Adão foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Mas agora, em Gênesis 5, verso 1 e 3 diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, Deus o fez à sua semelhança. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão. Olha só, os dois foram chamados de Adão. No dia em que foram criados. Viveu Adão 135 anos e gerou um filho. Note o detalhe. Esse filho foi gerado à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Então, após a queda, o homem passa a gerar filhos à sua própria imagem e semelhança. É claro que há algo na imagem e semelhança do homem que lembra a imagem e semelhança de Deus. Nem tudo foi perdido, mas não é mais a imagem e semelhança originais. Algo foi perdido. A natureza caída claramente aqui se mostra e Adão está transmitindo essa natureza caída, essa natureza desordenada, incapaz de se autocontrolar para o seu filho Sete. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele perde essa perfeição e agora ele reproduz filhos à sua imagem e semelhança. Agora nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 49. É assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, nós trazemos dentro de nós a imagem de Adão, a imagem dos nossos antepassados, dos nossos pais, as características físicas e também as tendências herdadas para o mal. Alguns têm a tendência de ser irascível, outros têm a tendência à preguiça, a tendência ao alcoolismo, tendências diversas, né? Nós herdamos essas coisas. Então, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Veja só. Apesar do homem ter perdido a imago Dei no paraíso, ou perdido parcialmente, apesar da imagem de Deus ter sido danificada no homem, o Evangelho quer restaurar a imagem celestial, a imagem perdida do homem. Essa é a mensagem do Evangelho. Restaurar a imagem do homem. Então, primeiramente, o caráter deve ser restaurado. E na volta de Jesus, por ocasião da glorificação, a parte física, a natureza vai ser restaurada. Então agora, a nossa mente, o caráter, os nossos sentimentos, as nossas disposições, os nossos hábitos, eles devem ser restaurados hoje, porque é justamente o nosso caráter que entrará em julgamento. Aquilo que nós
fazemos por meio do corpo, apesar do corpo não ter sido restaurado ainda. Então, aqueles que vencerem, na volta de Jesus, o corpo deles então será restaurado à imagem original, ok? Então, hoje é o caráter. A imagem de Deus precisa ser impressa na sua mente. A lei de Deus precisa ser impressa no seu coração. O amor precisa dominar a sua vida. E depois, aqueles que vencerem, poderão, num abrir e piscar de olhos, ser transformados na natureza pura e perfeita. Agora, próximo texto, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, hoje somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como então que nós vamos ter a imagem de Deus impressa novamente em nossa mente? Pela contemplação. Pela contemplação do The Chosen? Não. Pela leitura da palavra. Essa que é inspirada. Pela oração, pela prática do jejum, pelo trabalho missionário, pelo estudo bíblico, pelo batismo, pela meditação cristã. A propósito, há um vídeo aqui no canal que compara a meditação oriental com a meditação cristã. Qual que é a diferença entre elas? Então, ao contemplarmos, ao imaginarmos as histórias da Bíblia, ao levarmos elas ponto a ponto e deixar que a nossa imaginação se apodere de cada cena, mediante o Espírito Santo, está aqui o Espírito, nós vamos ser transformados, nós vamos nos aproximar da imagem de Deus. E o último texto, Hebreus, ele fala que, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano a ano, perpetuamente eles oferecem. Então, como eu já mencionei o vídeo sobre meditação, eu quero mencionar aqui a nossa série Teologia das Alianças, parte 1 e parte 2. É um estudo aprofundado, é um estudo que vai tratar exatamente desse conflito aqui em Paulo. A lei foi abolida ou não foi? Então nós vemos que essa menção aqui é sobre a velha aliança, né? Onde existem os sacrifícios, os ofertantes. Aquela aliança não poderia transformar o coração, mas a nova aliança, pelo sangue superior de Jesus Cristo, pode sim restaurar a imagem de Deus dentro de você. Então depois você vai ver lá e vai entender um pouco mais sobre a imagem aqui em Hebreus 10. Então, vamos para a segunda pergunta. O que eu respondi aqui? Adão foi criado à imagem de Deus, mas gerou um filho à sua própria imagem e semelhança. Nós agora devemos trazer a imagem do celestial, contemplar a Jesus para sermos transformados de glória em glória à sua imagem. Pergunta 2. Leia Mateus 11, 27 e João 1, verso 1. O que torna Jesus o único capaz de revelar plenamente o Pai é que em Mateus 11, 27 é dito que o Filho... Aliás, vamos ler aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Preste atenção. Ninguém conhece o Pai. Como então podemos conhecer o Pai? O Filho revela o Pai, de modo que o Filho é a face visível de Deus, o Pai. Depois nós vamos para João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus. E depois João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele revelou o Pai. Então, Jesus é o agente revelador. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, verso 1, que Deus lhe deu. E Jesus contou para o anjo. Se Jesus não tivesse contado, o anjo não ficaria sabendo. Então, quem
tirou o assunto de dentro da divindade e compartilhou com um ser criado foi Jesus. Ele é o agente revelador. Então, Jesus é o agente revelador que faz essa ponte entre a divindade e todas as demais criaturas. Nós temos também um vídeo aqui no canal sobre divindade ou trindade, como você quiser falar. É um especial de 3 horas, eu e o irmão Anderson, comentando de forma geral a doutrina da trindade, dando uma parte histórica, um suplemento teológico, bíblico, acadêmico, devocional. Depois você pode procurar aqui esse especial sobre a divindade. Então, estudamos sobre a imagem e vemos que o homem perdeu a imagem de Deus. Mas vem então o segundo Adão, Jesus, e ele é a exata expressão de Deus. Ele é a imagem de Deus. A imagem, verdadeira imagem, está relacionada com o caráter. Jesus Cristo, ele é a expressão do caráter de amor do Pai. E como Adão perdeu a imagem e gerou filhos à sua própria imagem, vem Jesus trazendo a imagem que estava perdida, a fim de que ao contemplarmos Jesus, nós somos transformados outra vez. Nós recuperamos aquela imagem perdida que Deus quer restaurar na humanidade. Segunda-feira, o primogênito de toda a criação. Pronto, aqui entramos naquele versinho difícil que todo mundo fica com dúvida quando faz o ano bíblico, que quer perguntar na porta da igreja, e que dá margem para muitas pessoas que vão pelo antitrinitarianismo, dá margem para essas pessoas imaginar que, não, Jesus, ele talvez é um ser criado, ele é o primeiro, né? Ou outros pensam que Deus tem vários filhos e Jesus é o primeiro, o mais velho, o primogênito. Né? Existe a questão da geração de Deus. Então, comentamos esses aspectos trinitários lá no vídeo sobre a divindade. Aqui, a nossa abordagem, primeiramente, vai chamar você para olhar o contexto. Já lemos todos os textos, então, pela leitura dos textos, não dá para dizer que Jesus é um ser criado, ok? Mas agora nós vamos voltar na história e o contexto de Colossenses e pouco de Efésios parece nos dizer que Paulo estava enfrentando teorias heréticas que estavam começando a surgir dentro das igrejas. Não estavam plenamente desenvolvidas, mas o que ele escreve nos lembra o que depois se desenvolveu, ficou muito forte e ameaçou a existência da igreja e que foi chamado de gnosticismo. O gnosticismo ele é um movimento mais forte no 2º século e aqui nós estamos no 1º século. Porém, nós temos um gnosticismo aqui embrionário, nós temos algumas ideias parece que surgindo, sendo compartilhadas. Tiago, o que é gnosticismo? Eu separei aqui um livro, Tradição Cristã, do historiador Jaroslav Pelikan. É uma coleção, acho que não aparece, né? Aqui em cima de mim está a minha coleção do Jaroslav Pelikan. Esse é o volume 1 e ele conta um pouco sobre o gnosticismo. E aí você já deve ter ouvido falar, mas a gente nunca entende o que é. Eu preparei alguns gráficos para mostrar a você o que é mais ou menos. Mas antes de mostrar o slide, o gnosticismo ele é uma mistura de judaísmo com cristianismo e grandes doses de religião grega. Isso, religião grega. Você lembra lá que os gregos eles tinham vários deuses, né? Zeus estava no topo. Agora, não foi Zeus que criou todas as coisas. Você tem o Demiurgo, você tem os titãs, e ali você tem Afrodite, Poseidon, Hades, e uma série de questões. E aí você, dentro da mitologia grega, os deuses têm filhos com os humanos, aí tem os semideuses, e é um negócio complicado. Se você for estudando esse que é parente de quem, que brigou, que é mãe, que gerou, né? Isso é a mitologia grega. Então, aquela mitologia grega, ela é misturada com o judaísmo, e eles dizem o seguinte: nós temos a gnose. O que é a gnose? A gnose é um conhecimento
que nos foi passado por Jesus de forma oral. Por quê? Porque nós estávamos mais adiantados. Pedro, João, os discípulos, aquilo ali, eles eram boas pessoas, mas eles eram mais infantis ali, teve que ser passado por escrito. Quando Jesus ressuscitou, o que ele ficou fazendo nos 40 dias? Nos transmitindo a gnose. E essa gnose, ela nos lembra assim a cabala, ela nos lembra esses conhecimentos de maçonaria, ocultismo, né? Essa gnose ali dos gnósticos, do gnosticismo, ela é um conhecimento esotérico. Você já viu palestra espírita que fala de energia, que fala do segundo sol que vai chegar para realinhar a órbita dos planetas e que tem um negócio aí que os astrônomos não sabem, energia quântica, né? Essa coisa meio travestida de ciência, mas que é esoterismo. Então eu estou te traçando um panorama para você entender o que é gnosticismo. Gnosticismo não é uma religião, não, nem parece com o cristianismo, é um negócio muito misturado. E aí que eles começavam a pegar partes dos evangelhos e dar uma explicação completamente alegórica. Os 30 anos de Jesus, esse 30 significa 30 virtudes e 40 aqui na Bíblia. E é um negócio meio cabalístico, esotérico, é aquela mistura, aquela salada de conspiração, ok? Então você já está entendendo. Dizem que Simão o mago, aquele que queria comprar de Pedro o poder, né? E ali que Pedro fala assim, seja contigo o teu dinheiro, né? O evangelho é de graça, a fé é de graça. Dizem, a tradição da igreja, que teria sido esse Simão o iniciador ali dessas ideias gnósticas, né? Então, nós temos Eusébio ali que traz isso. Eusébio é um historiador aí da igreja já do quarto século. Mas os gnósticos, eles tinham uma explicação para a origem do mundo. E é aqui que eu quero falar dos éons. Então, havia um Deus supremo aqui em cima e que ele emanou dele um par de éons. Né? O que seriam esses éons? Como se fossem anjos. Vamos falar aqui anjos, que vai ser mais fácil de você entender. E aquele outro par de éons emanou outro par de anjos, macho e fêmea. E eles foram emanando, né, 30 ou 15, agora eu já não lembro, acho que são 15, não, 30 pares, né, de machos e fêmeas, que eles foram emanando. E aqui embaixo havia uma tal de Sofia. Deixa eu mostrar aqui para vocês o slide. Aqui embaixo, então, havia a Sofia. E a Sofia se apaixonou lá pelo Bitos, que é o deus que está ali em cima, mas está vendo que os éons são tudo impares, né? E era um amor proibido, que ela se apaixonou por uma classificação de anjos superior. E aí ela teve um aborto. E esse aborto veio aqui para a Terra, forma o demiurgo e dali emana Jesus. Você está entendendo? Então, acima de Jesus tem o demiurgo, Sofia e os pares de anjos, né, que foram emanados, e aí nós vamos voltar, né? Até chegar ao Deus Supremo. Por que isso? Porque o ser humano não poderia ter contato com o Deus Supremo, por isso foram várias emanações. A cada emanação ia perdendo um pouco da glória, ia ficando menor, menos brilho, mais acesso. E ali no finzinho do esquema, né, no último degrau da hierarquia, aparece o éon, né, Jesus. Você está lendo ali, ok? E aqui eu tenho um outro esquema, ele está mais fácil aí de você entender as emanações, toda essa estrutura. Veja ali em cima o Bitos e a Sige. E aí depois eu tenho Nous, que é a mente, e a Aletheia, verdade. Depois eu tenho o Logos, que é a palavra, e o Zoe, que é vida. Aí eu tenho o Antropos, que faz par com Eclésia. É engraçado, né? Que os nomes dos pares de éons, dos anjos, eles são nomes já daquela tradição cristã judaica, né? Muito interessante isso daí. Agora que vem o detalhe, preste atenção agora.
toda essa estrutura de éons, de pares de anjos, que foram emanados até você chegar ao Deus Supremo ali, toda essa estrutura, isso aqui é o gnosticismo valentiniano. Tinham vários gnosticismos, eram várias explicações. É um negócio igual essas palestras, né, esotéricas mesmo, é uma confusão só. Tá? Então toda essa estrutura, né, que os gregos chamam ali o panteão, essa hierarquia de anjos, de deuses e tudo mais, no gnosticismo era chamado de pleroma. Pleroma, ok? Pleroma. Então, esse esqueminha que eu mostrei para vocês é o pleroma valentiniano. Pleroma valentiniano. Tiago, o que isso aqui tem de importante? O que eu vou te mostrar agora? Colossenses 1,19. Agora a gente volta no texto. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aí você lê plenitude e não liga o alho com o bugalho, né? A gente pensa em plenitude, o que vem ali da palavra plero, que é a raiz de pleroma, né? Que é encher, que é completo. É verdade, em Jesus está tudo completo. Ok. Mas Paulo estava querendo passar um outro recado. Paulo estava dizendo assim, tá vendo aí os esqueminhas, a pleroma, que estão divulgando por aí a estrutura de anjos e pares, que emanou desse, que é daquele, que é filho, que casou, que juntou, e toda essa estrutura que tem ali para cima, e Jesus seria só a pontinha do iceberg. Eu lamento lhes informar, mas é o seguinte, meu irmão, Jesus não é a última pontinha ali embaixo, o menos poderoso, né? Aquele ali, a rapa do tacho do poder aí ficou para Jesus, mas acima de Jesus, ó, tem que pedir permissão para muita gente. Jesus é só o porteiro, viu? Ali você tem encarregado, coordenador, líder de equipe, diretor, presidente, CEO. Até você chegar no CEO da empresa, você tem que falar com muita gente. Nesse esquema aí, Jesus é o porteiro, ok? Paulo está falando, meu amigo, deixa eu só te explicar. Em Jesus reside todo o pleroma dentro dele. Ele é maior. Tudo que você imaginar de anjo, demônio, eu só digo o seguinte, Jesus está por cima. E aí você tem em Colossenses 2,9 a mesma ideia. Nele habita corporalmente todo o pleroma, ou todo a plenitude, pleroma da divindade. Na verdade, divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem anjo fazendo parte aí de divindade. Então Jesus, ele não é um pedaço que emanou ali da energia, não. Jesus, ele é Deus por completo. E de todos esses esquemas que vocês nos mostram, vamos voltar aqui no nosso texto, olha lá. Este é a imagem do Deus invisível. Ele não só tem toda a divindade dentro de si, como é que ele representa? Ele é a face, a revelação da face do Pai. Ele é o primogênito de toda a criação. Logo mais vamos chegar aí. Nele foram criadas todas as coisas. Então, os anjos, né, foram criados nele, os céus, a terra, as visíveis e as que vocês não enxergam. Sejam tronos, soberanias, e isso aqui não são tronos terrestres, são hierarquias de anjos, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele. Esse esquema gnóstico aí que está se formando, que quer colocar Jesus como porteiro, Jesus é que criou o esquema inteiro. Jesus que criou querubim, serafim, anjo. Jesus que criou todas as classificações de anjos. Ele está por cima de tudo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a pleroma, toda a plenitude. Lembra que na época, pleroma, eles estavam pensando naquele esqueminha dos deuses, dos anjos, dos éons, tá? Então, agora você tem um pouco do contexto histórico do gnosticismo. Paulo está refutando aqui parte do gnosticismo, um gnosticismo embrionário, e essa declaração é muito bonita. Agora nós vamos estudar a palavra primogênito, ok? Então,
vimos aqui Colossenses 1,19, vimos aqui Colossenses 2,9. Aliás, eu poderia ler aqui Colossenses 2,10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então ele é o cabeça de todos os anjos. Ele não é o que está ali debaixo. Ele é líder, ele comanda, ele manda em tudo. Ele que criou tudo. Tá bom? E essa palavra aí, pleromas, pode anotar na sua Bíblia. Vamos agora para Colossenses 1,15. Ele é o primogênito de toda a criação. E aí nós pegamos primogênito, primo, primeiro. Genos, né? Gênitos, genos, gerado. Então, primeiro gerado. Então, Deus gerou vários. E aí você entra justamente no que Paulo queria combater. Mas quando você entende o que Paulo está combatendo, por isso que entra ali tronos, soberanias, principados e potestades. Quando entra isso dali, aí você vai começar a entender que ele não é primogênito, é primogênito de toda a criação. Então, quando fala criação foi lá no Antigo Testamento, qual é a palavra que aparece lá no Antigo Testamento próxima à criação? Veja aqui. A palavra princípio, ela está ali, né, na primeira coluna em português, princípio. E em hebraico, princípio é reshit. Princípio é reshit. B quer dizer no. Então, B, reshit, no princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então, reshit é a palavra princípio. E reshit, ela é derivada de uma raiz. A raiz está ali na primeira linha, rosh. Rosh quer dizer cabeça. Cabeça. E veja só a raiz de rosh. É resh, aleph e shin. Então, resh, aleph, shin formam as três consoantes da raiz da palavra cabeça. E como a lição vai explicar aqui em terça-feira, cabeça, ela tem a conotação no Antigo Testamento de líder. Veja só, Êxodo 18, 25. Moisés escolheu homens capazes e os pôs como cabeça. Depois, Números 31, 26. Os cabeças das casas dos pais da congregação. Números 31, 26. Tá. Deuteronômio 28, 13. Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda. Porque a cauda é que está por trás, a cauda fica por último, a cabeça é que vai na frente. Depois, Isaías 7, 8. A capital da Síria é Damasco. E a cabeça de Damasco é Rezim. Onde está a cabeça do Brasil? Lá em Brasília, né? Lá que é o comando. Então, a capital da Síria, a cabeça era Damasco. Os filhos de Judá e os filhos de Israel constituíram para si uma só cabeça. Agora, Miqueias, escutem, agora isto, governantes, e ali aparece no hebraico a palavra rosh, da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. E agora, em 1 Coríntios 11, 3, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, cabeça tem a ideia de liderança. E a cabeça, ela vai na frente. A cabeça pensa e depois ela coordena os demais membros da equipe. Então, Rosh, ele tem a ideia de cabeça e dali derivam outras palavras. Então, primazia, Reshit. Primogênito, Reshit. Primeiro, Rishon. Princípio, Reshit. Primícias, Reshit. Tiago, quase tudo é Reshit, apenas primeiro ali é Rishon. Mas em todas elas, você vai notar algo. Você vai notar a raiz de cabeça, né? Cabeça em hebraico, Rosh. E ali você tem o Resh, você vai ler ao contrário, né? Você vai ler da direita para a esquerda. Eu faço assim e para você ficar ao contrário, ok? Da direita para a esquerda.
Resh, Aleph, Shin. Então você vê ali as 3 letras de Rosh, de cabeça, aparecem em todas as outras. É que o hebraico, uma única palavra, tem muitos significados. E agora eu quero te dar uma outra nuance de primogênito. Existe no hebraico uma outra palavra para primogênito que é Behor. Behor. Só que Behor tem a ideia do filho primeiro. É o primeiro que nasceu. Behor dá a ideia de ordem cronológica. Agora, Reshit dá a ideia de filho principal. Então veja que o primeiro em ordem cronológica filho de Abraão era Ismael. Mas o primogênito de Abraão, a Bíblia chama de Isaac. É o filho principal. O primogênito de Isaac foi Esaú, o Behor. Mas o Reshit, o filho principal, aquele que vai liderar a família, é Jacó. E Jacó não foi o Behor, não foi o primeiro. Né? Então, Reshit para primogênito não aparece muito no Antigo Testamento. Mas Reshit, que é princípio, né? Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. Reshit é a mesma palavra para primogênito também. Tá bom? Estabelecido isso. Então fizemos aqui um estudo sobre a palavra primogênito, ou princípio, ou cabeça. Fizemos esse estudo lá no hebraico, no Antigo Testamento. E eu mostrei para você aí as raízes, tá bom? Agora nós vamos para o grego, porque Filipenses foi escrito em grego. Eu coloquei ali a correlação, né? Cabeça, em hebraico, rosh, e em grego, kefalê. Kefalê. Não tem nada a ver, ok? Só que primazia, em grego, vem ali de protos, proteia, tá bom? Primogênito, protótokos. Olha lá como é que você tem o pro, ok? O pro que vem para o nosso português de principal, de primeiro, tá bom? O proto, né? Então, eu tenho ali essa raiz, o pi, o rho e o ômega. Pro. Aí você vê no transliterado ali, PRO. Então, protótokos, primogênito, mas o primogênito em hebraico, Reshit. Agora, primeiro em grego, como é que é? Protos. Né? Tem até aquela partícula, o próton. Né? Tudo isso vem derivando do grego na matéria de química. E agora eu tenho ali arre. Eu tenho o ri, que parece o X, com esse som de CH ali, mas é um CH do alemão, ok? Arre. Princípio em hebraico, reshit. Mas princípio em grego, arre. E arre, ela nos traz aqui a ideia de principal também. Quando fala o arqui-inimigo, arqui-inimigo, arqui-inimigo. O que eu tenho aqui? O inimigo principal. Quando eu tenho arquétipo, o tipo principal. Eu tenho ali primícias, em hebraico reshit, e em grego aparhe, a sílaba tônica é no último, né? Aparhe. Então, nós temos algumas correlações entre princípio, primogênito, principal, primícias, primeiro e cabeça. E aí, quando a gente olha para o texto, nós temos Paulo trazendo as mesmas palavras aqui para o grego. Então, deduzimos que Paulo tinha, no princípio criou Deus os céus e a terra, o reshit. E ao ele falar, olha, Jesus não é o porteiro do prédio, Jesus não é ali o que está na frente, né, no jardim da empresa, Jesus é o dono de tudo, né? Nada contra o jardineiro e nem contra o porteiro, mas existe hierarquia nas empresas
E se nós fôssemos usar essa analogia, Jesus ele não está aqui embaixo. Jesus é o topo, é a cabeça da hierarquia. Então, espera que minha garganta está me segurando. Então, Paulo, ele quando fala primogênito, ele tem na cabeça o princípio lá da criação. Ele sabe, olha, Jesus ele criou tudo, por isso ele é o primogênito da criação. E agora Paulo, com o conceito hebraico de reshit na cabeça, ele externa em grego aqui em Colossenses os sinônimos de reshit. Quer ver só? Ele é a cabeça, rosh, vimos ali a raiz de reshit. Ele também é o princípio, o primogênito, e ele tem a primazia. Todos conceitos que cabem dentro de reshit, que significa princípio. Então, Paulo está com Gênesis 1 na cabeça. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu vou colocar Gênesis 1, verso 1, no princípio, reshit, criou Deus os céus e a terra. Então, princípio e primogênito no hebraico é a mesma palavra. E Paulo está querendo dizer que esse Jesus, ele não foi um ser ali emanado de Sofia, que o demiurgo criou, não. Jesus é o próprio Criador, ele é o princípio da criação, por isso que é primogênito de toda a criação. Agora eu quero colocar um outro texto aqui, que é o texto de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Prestou atenção em alguma coisa? Quando João quis escrever o seu evangelho, João também tinha em mente Gênesis 1, verso 1. Então João quis começar o seu evangelho da mesma maneira que Moisés começou o Gênesis. Só que João, ele está escrevendo em grego. Então Moisés começou no reshit e João no princípio, né? E João também no princípio. Só que em grego, princípio é como? Arche. No arche era o verbo, ou estava o verbo. Isso ele já fala na próxima, né, oração. O verbo estava com Deus. Bem, se o verbo estava no princípio, ele estava com Deus, esse verbo também era Deus. Então, a palavra primogênito, ela nos lembra lá de Gênesis. Reshit, princípio, cabeça, primazia, tudo está relacionado. E essa mesma palavra, né, princípio, quando traduzimos para o grego, arche, é a palavra ali de João 1, verso 1. No princípio era o verbo. Então, desta maneira, João quer dizer que Jesus não foi um ser criado, não é mais um, né? Apesar de que primogênito, como mostrou a lição, é um título que Jesus recebeu várias vezes. Olha só, Lucas 2, 7. Ele é o primogênito de Maria e acreditamos, o único filho de Maria também. Romanos 8, 29. Ele é o primeiro entre muitos irmãos, o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 1, 6. Deus introduziu o primogênito no mundo. Apocalipse 1, 15. Ele é o primogênito dos mortos. Então, quando nós comparamos todos esses textos da Bíblia e quando nós valorizamos aqui a riqueza semântica das línguas originais, nós percebemos o belíssimo discurso, a belíssima teologia que Paulo está fazendo para dizer que Jesus não está aqui na ponta do iceberg, não é o restinho do pleroma. Jesus está com todo o pleroma dentro dele. Mas lembre-se que o pleroma não são os anjos, o pleroma é Pai, Filho e Espírito Santo.
Jesus, ele é o cabeça de todos os tronos, soberanias, potestades, anjos, serafins, querubins. Jesus, ele está por cima de tudo e de todos no céu e na terra, das coisas que nós observamos e das coisas invisíveis. E quando nós conectamos Paulo com João, podemos dizer que em um momento longínquo, no princípio, no começo de tudo, fez Deus os céus e a terra. E se fizermos as substituições, também podemos ler Gênesis 1 da seguinte maneira, que Deus fez o céu e a terra por meio de uma pessoa chamada princípio, Reshit. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele era o princípio. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. E não há nada que foi feito a não ser por meio daquela pessoa, o princípio de todas as coisas. Então, quando você se deparar com esse texto, antes de você ficar acuado, achando que esse é um texto difícil, valorize e leia o texto todo. E procure dizer que aqui Paulo está querendo mostrar que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Jesus Cristo, ele é o Criador dos anjos e ele está acima dos anjos. Ademais, Jesus, ele é verdadeiramente Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A lição foi isso. Esse é o texto da lição. É isso que nos cabia estudar. Eu vou agora comentar a parte de quarta-feira. Aqui Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Então você entendeu que primogênito no contexto bíblico não está querendo se referir necessariamente ao primeiro, mas ao principal. A lição procura trazer aqui a discussão do Reshit na parte de quarta-feira, mas eu pensei em fazer essa exposição para ficar mais didático, né? Do que se eu dividisse por dias da semana, talvez você não pegaria o fio da meada. Então, Jesus é o primogênito dos mortos, não que foi o primeiro que ressuscitou, porque Moisés... Quem mais ressuscitou aqui? Elias foi vivo para o céu, mas Moisés... Teve mais gente, teve vários outros aí que Elias e Eliseu ressuscitaram, não é mesmo? Então ele foi ele não foi o primeiro, mas o principal, o mais importante, tá bom? E a parte de quinta-feira vem trabalhando os últimos versos. Vamos ler aqui então, Colossenses 1, 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, todo o pleroma, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, ou que estão nos céus. Então, aquele princípio que no princípio criou os céus e a terra, João diz que aquele princípio, a Rê, ele era o verbo, ele era o logos, ele era a palavra que dizia haja luz e havia luz, ele era a palavra que dizia faça-se separação entre a terra seca e as águas. O logos, a palavra que dizia as coisas se formavam, era Jesus. Mas a humanidade, ela se rebelou, ela dá as costas à divindade, ela rompe a aliança, ela quebra a união. E então vem Jesus. Quem é Jesus? O segundo Adão. E ele vai restaurar aquilo que se perdeu. Ele vai vencer a prova da comida depois de 40 dias no deserto, para mostrar que no paraíso, com muita fartura, o primeiro Adão poderia ter resistido.
E o segundo Adão, contendo toda a divindade dentro dele, a divindade que criou sóis, luas, estrelas, cometas, planetas, galáxias. A divindade estava aprisionada dentro de um corpo humano. E ao matarem o Logos de Deus, ao matarem o princípio da criação, ele reconcilia na sua ressurreição todas as coisas. Porque a ressurreição de Cristo, ela draga todas as outras mortes. De modo que em Adão morremos, mas em Cristo recebemos novamente a vida, somos vivificados. Quando o Criador do mundo foi morto na cruz pelo mundo que ele criou, a transgressão, a rebelião, o pecado foi satisfeito. Um sacrifício foi oferecido. A ira de Deus foi aplacada. E agora a humanidade pode novamente se reconciliar, se aproximar. Não por meio de sacrifícios, de rituais, de sacerdotes, mas por meio de Cristo. Ela foi novamente reunida a Deus. Que você medite na grandeza dessas coisas. Que você se lembre da história daquele cientista que construiu uma máquina que poderia resolver todos os problemas da humanidade. Poderia produzir combustível, luz e calor para sempre. Mas tinha um detalhe, a máquina só funcionaria se o cientista entrasse dentro da máquina e se trancasse e nunca mais saísse de lá. Ele precisaria entregar a vida para a máquina funcionar. A encarnação de Jesus, para me reconciliar, para reconciliar você com o Pai, é como esse cientista que entrou dentro da sua própria criação e se trancou ali por toda a eternidade. Jesus, ele limitou as suas potências divinas para habitar dentro de um corpo humano. Toda a plenitude da divindade estavam presas dentro de um corpo como o meu e o seu. E Jesus se ligou a nós por laços que jamais se partirão. A ressurreição de Cristo é a garantia da minha e da sua ressurreição. E por toda a eternidade, Cristo carregará as marcas e as cicatrizes da cruz. Os ímpios, quando ressuscitarem, verão que o juiz possui cicatrizes. As cicatrizes são as marcas da nossa reconciliação. Medite nessas coisas. Medite no grande sacrifício de Cristo por mim e por você. E quando você pensar em reclamar, pergunte: que fez Cristo por mim? Não renunciou Ele tudo? Para sempre. Que o amor de Cristo possa constranger o meu e o seu coração. Que Deus o abençoe.